sabendo disso, pouca gente tinha coragem de dizer. A promotoria concluiu que empresas de comunicação... Jornal Nacional, TV Globo, 12 de agosto de 2009. Segundo a denúncia da promotoria, Edir Macedo deu outro destino ao dinheiro doado à Igreja Universal. É o retrato da satisfação do fundador da igreja diante da generosidade dos americanos, com suas doações em dólar. Jornal Nacional, TV Globo, dezembro de 1995. A tomar dinheiro dos fiéis. Esse é o momento da divisão do dinheiro numa igreja da Universal em Nova York. 14 anos depois, a TV Globo continua a mesma. E com o mesmo medo. Perder o monopólio que transformou verdades em mentiras durante décadas no Brasil. Ontem, um novo ataque de desespero contra a Rede Record e a Igreja Universal. Foram mais 10 minutos de agressões, sem apresentar nenhuma novidade. Veja a comparação do tempo de cobertura com as outras emissoras. Cultura não noticiou. Rede TV não noticiou. Bandeirantes, 20 segundos. SBT, 4 minutos. Globo, 10 minutos. Essas imagens foram gravadas de forma ilegal 3 anos atrás, durante um culto da Igreja Universal em Porto Alegre. Um desrespeito à liberdade de manifestação religiosa de centenas de evangélicos presentes no local. Em outro trecho da reportagem, um produtor da emissora carioca se passa por um fiel e invade um dos templos da igreja no Rio de Janeiro. Mais uma vez, a Globo desrespeitou um espaço dedicado ao culto para mostrar o que insiste em insinuar como roubo: a doação espontânea de fiéis da Igreja Universal. Se for por livre e espontânea vontade, ela pode pagar. Para gravar as cenas, a Globo utilizou um instrumento comum para denunciar crimes: a câmera escondida. Mas as mesmas imagens podem ser vistas naturalmente durante os programas religiosos nas madrugadas da Record e no horário nobre de outras emissoras. A este lugar, em nome de Jesus. Mais uma vez, o mesmo discurso: condenação preconceituosa às ofertas e aos dízimos, entregues voluntariamente pelos fiéis. O termo dízimo tem origem bíblica. A palavra vem do latim dízimo, ou décimo, e significa a 10ª parte de um todo. Os fiéis oferecem 10% do que ganham ao longo do mês. A Igreja Universal nunca escondeu que a principal fonte de recursos é o dízimo, uma prática comum nas igrejas cristãs, inclusive na católica. Os seguidores evangélicos afirmam ter orgulho de fazer doações financeiras. As pessoas, elas têm que contribuir com a igreja onde elas frequentam. Os católicos não contribuem? Então, todo mundo contribui com a sua igreja. Eu acho que não há problema algum. A Bíblia diz que todo aquele que crê deve pagar o dízimo. Então, se a pessoa crê na palavra de Deus, ela tem que fazer a sua parte. Se você quer alguma coisa, você tem que investir, né? Na verdade, você está investindo em você mesmo. No livro O Bispo, a história revelada de Edir Macedo, o fundador da Universal fala sobre o dízimo. Não é um ato abstrato, teórico. É um compromisso que revela a fé na prática. A de que Deus fica obrigado a esse compromisso com a pessoa que deu o dízimo. Fica obrigado a cumprir a promessa que está na Bíblia. Trazei o dízimo e eu abrirei as janelas do céu. Além disso, não impomos nada. Não cobramos o dízimo de ninguém. Apenas conscientizamos as pessoas dessa prática. É questão de colocar Deus em primeiro lugar na vida. Em outro trecho, Edir Macedo é mais explícito. Sabe por que a Igreja Universal cresce? Porque o dinheiro aparece, não vai para a mão do bispo. Se eu tivesse objetivos pessoais, não construiria grandes templos, catedrais com todo conforto no mundo inteiro. Construiria igrejinhas simples e pegaria o resto do dinheiro. Isso é óbvio. Se eu fosse desonesto, a Igreja Universal não seria o que é hoje. Na biografia, ele também fala sobre as despesas diárias da igreja, além do gasto com trabalhos sociais. Os números são exorbitantes. Manutenção dos templos, programação de rádio e televisão feitas pelos pastores, folha de pagamentos dos funcionários, aluguéis, ajuda de custo dos pastores e mais um batalhão de compromissos. Além disso, investimos pesado na construção de novas igrejas.
Os fiéis acompanham o investimento dessas doações nos veículos de comunicação do grupo. Só nas últimas semanas, Edir Macedo realizou cultos em 3 continentes diferentes, como mostram essas fotos divulgadas em seu blog. Aqui na Costa Rica, América Central, Namíbia, na África, Flórida e Texas, nos Estados Unidos, e Filipinas, na Ásia. Nos ataques de ontem da Globo, a fé de todos esses evangélicos foi agredida e até ironizada. Símbolos religiosos tradicionais entre os neopentecostais, como o azeite, foram ridicularizados pela reportagem. O que a emissora da família Marinho omitiu é que símbolos semelhantes também são usados por outras religiões, como a hóstia, a água benta e o terço católicos. O velho discurso da Globo também deu espaço para um ex-frequentador, citado na denúncia do Ministério Público de São Paulo, que se disse prejudicado pela Igreja Universal. Mas, segundo a igreja, se esse fosse o parâmetro, denúncias de ex-funcionários da TV Globo também deveriam ser apuradas pelos promotores, como as graves acusações feitas pelo ex-auditor fiscal da Globo, Romero Machado, autor do livro A Fundação Roberto Marinho. O ex-empregado da emissora carioca acusa os ex-patrões de compra de notas fiscais falsas, Caixa 2, falsificação de concorrência e obtenção ilegal de verbas públicas por meio da Fundação Roberto Marinho. O ex-funcionário chega até a afirmar que havia uso indiscriminado de drogas em festas do alto escalão da Globo. No livro, o ex-funcionário da Globo ainda acusa a emissora de desviar dinheiro público da Caixa Econômica Federal para construir o Projac, sua central de novelas no Rio de Janeiro. Uma operação que até hoje não foi devidamente esclarecida. Para construir seu complexo de dramaturgia, a empresa pediu emprestado 40 milhões de dólares dos cofres públicos, um ato ilegal. Como permissionária de um serviço público, a empresa não poderia obter o empréstimo. Foi o que determinou o parecer técnico do próprio banco. Mesmo assim, o dinheiro saiu dos cofres da Caixa Econômica Federal para os cofres da Globo. Foi uma grande maracutaia, não apenas em relação ao financiamento para a construção do Projac, como também a ocupação da área. Quando vemos aí hoje choque de ordem aqui, choque de ordem ali, tirando o pobre onde o pobre está, lá a ocupação também foi irregular. A ligação com o submundo dos golpes financeiros está presente na Rede Globo, desde o seu nascimento. Há 9 anos, tramita na Justiça Paulista uma ação promovida pelos herdeiros do falecido deputado federal Ortiz Monteiro, o principal acionista da TV Paulista, hoje TV Globo São Paulo, responsável por quase metade de todo o faturamento da emissora. Eles sustentam que em 1964 a empresa foi passada para as mãos de Roberto Marinho por meio de um contrato de gaveta. Até hoje, essa transferência é questionada na Justiça. A TV Globo também é responsável por um dos maiores prejuízos do BNDES. Em 1999, quando criou a Globo Cabo, a empresa recebeu cerca de 400 milhões de reais. Em troca, o banco ficou com 5% das ações. 3 anos mais tarde, essas ações valiam apenas 2 milhões de reais. E o pior é que o banco não tinha autorização para criar essa linha de crédito. Mais uma vez, o contribuinte brasileiro pagou a conta dos desvios da Globo. Por trás dos ataques, a verdade, a queda de audiência da TV Globo e o crescimento cada vez maior da Rede Record. Os números não mentem. Veja a comparação do share, a participação de audiência, em relação ao número de televisores ligados entre as duas emissoras. Os dados são do Ibope, entre as 7 da manhã e meia-noite, medidos na Grande São Paulo. Em 2004, a Globo tinha 50,1 pontos. Agora, em 2009, de janeiro até julho, uma queda impressionante, 40,8 pontos. Isso mesmo, uma perda drástica de quase 10 pontos em 5 anos. A Record fez o caminho contrário. Em 2004, o share da emissora era de 9,6 pontos. Agora é de 17,5 pontos. Uma subida de 8 pontos e que não para, ou melhor, provoca desespero em quem nunca soube conviver com a concorrência.